Faça a relatoria dele. Tá bom. Não, se tiver isso, a gente fala. Da minha conta, tudo. Eu pago da minha conta as coisas. Peraí. Júnior, peraí que eu já te ligo. Tá bom, tchau, tchau.
Dando boa tarde a todos, declaro aberta a presente sessão e com observação de que, se não houver objeção, em relação à ata da sessão anterior, fica a mesma aprovada e será assinada eletronicamente, não é isso? Sim. E ficam adiados todos os processos em que o desembargador Sebastião Barbosa Faria atua como relator ou em qualquer condição. Então fica adiado para a próxima sessão. Bem como o número 1, 2 e 3 da pauta foram adiados a pedido das partes. Desembargadora Nilza, começando o julgamento pelo 55 da pauta da Rala de Vossa Excelência, há um pedido de preferência apenas. É um recurso de embate de declaração do Banco do Nordeste contra a Vale Grande Indústria. 55 da pauta. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A. para suprir a omissão oposta ao acordo de desprovimento do recurso de agravo de instrumento número 77.554/2015, por ele interposto em face de Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A., tendo como terceiros interessados Tadeu Paulo Belicanta, Valdemar Belicanta e Sidney Ari Belicanta. Assim emendado. Agravo de instrumento, recuperação judicial, imóvel de propriedade dos sócios das recuperandas, desapropriação por utilidade pública, indenização recebida pelos sócios, destinação do valor ao juízo da recuperação judicial, pedido do banco agravante de levantamento do valor em seu favor, imóvel dado em garantia ao banco de créditos obtidos pelas recuperandas, impossibilidade de análise pelo juízo da recuperação judicial, análise que se restringe à destinação de bens e ativos das recuperandas, processo de execução em trâmite em que os imóveis foram dados em garantia, possibilidade de conflito de competência, juízo da recuperação judicial que não decide sobre constrição de bens que não são das recuperandas, súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça, pedido de liberação dos valores, supressão de instância, juízo que não conheceu dos pedidos do agravante, análise da liberação não realizada em primeira instância, pedido das recuperandas de aplicação do valor na recuperação judicial, que também não foi conhecido, ausência de perigo da demora, decisão agravada mantida, recurso desprovido. Pleito do agravante de liberação em seu favor de valor depositado na conta das recuperandas pelos sócios que receberam indenização de imóvel desapropriado por utilidade pública, que era dado em garantia em crédito obtido pelas recuperandas diante da instituição financeira. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo recuperacional decidir acerca de medidas que atinjam o patrimônio das sociedades em recuperação judicial. Todavia, essa competência não se estende automaticamente à apreciação de questões relativas aos bens particulares dos sócios, hipótese dos autos, na medida em que estes não integram o acervo patrimonial afetado pelo plano respectivo. Agravo regimental da relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado dia 13/11/2013. 3. Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Súmula 480, julgado dia 27/6/2012. 4. Na decisão agravada não se conheceu do pedido do agravante, ou seja, o magistrado de primeira instância não se manifestou pela liberação ou não dos valores à instituição financeira ou qualquer vinculação dos valores ao processo de execução, resumindo-se ao fundamento de que não cabia ao juízo da recuperação judicial analisar o pedido. Portanto, diante da não análise do pleito de liberação ou não do valor, não cabe a este Tribunal de Justiça avançar sobre o tema não apreciado em primeira instância, que apenas não conheceu do pedido, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro. 5. Sob o mesmo fundamento de que trata de fatos independentes da tramitação do processo de recuperação judicial, o magistrado ACO também não conheceu dos pedidos das recuperandas de aplicação do montante da indenização recebida por seus sócios na recuperação judicial, de sorte que não se verifica o perigo de dano irreparável e de difícil reparação em favor do agravante, já que, do que se destaca da decisão agravada, não é intenção do magistrado ACO autorizar o pleito das agravadas. Fecha aspas.
O embargante alega, em síntese, a existência de omissão referente à afirmação da decisão agravada de que os valores poderiam ser depositados e destinados às empresas em recuperação judicial, enfatizando que, muito embora tenha o magistrado afirmado não conhecer das pretensões das recuperandas, seus sócios e do ora embargante, permitiu que o valor fosse destinado às mesmas. Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição do recurso. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pela procedência nos declaratórios. É o relatório. Egrégia Câmara. Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes quando presente alguma das hipóteses do artigo 1022 do novo Código de Processo Civil. Com razão embargante. De fato, esta Corte negou provimento ao recurso interposto pelo embargante para manter a decisão agravada que entendeu que o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa, e sequer para apreciar questões relativas aos bens particulares dos sócios, como no caso dos autos, reconhecendo, todavia, supressão de instância acerca dos bens constritos nessa condição. Não obstante, tem esta relatora entendido que na decisão agravada não se conheceu do pedido agravante, ou seja, o magistrado de primeira instância não se manifestou pela liberação ou não dos valores à instituição financeira, ou qualquer vinculação dos valores ao processo de execução, resumindo-se ao fundamento de que não cabia ao juízo da recuperação judicial analisar o pedido, e que, diante da não análise do pleito de liberação ou não do valor, não cabe a este Tribunal de Justiça avançar sobre o tema, não apreciado em primeira instância, que apenas não conheceu do pedido, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro. Em uma melhor análise do caso, tenho que, de fato, o magistrado analisou tal insurgência, quando as folhas 53/54 não conheceu do pedido, por entender que, abre aspas, não cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e decidir matérias ou questões não afetas a bens ou direitos do ativo das devedoras em recuperação judicial. Fecha aspas. Mas determinou a manutenção do numerário naquele juízo. Ele não apreciou, mas ele manteve o valor. Nessa situação, sob a ótica da lealdade e da boa-fé das partes, o fato do BNB ser credor da garantia real dos sócios das recuperandas, ora proprietário das frações dos imóveis desapropriados por interesse público, não gera óbice na tramitação do processo de recuperação judicial, sobretudo quando o produto da indenização é revertido para pagamento dos créditos incluídos no plano de recuperação judicial, objetivando viabilizar a superação da situação de crise econômica, financeira das devedoras, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. SIC, artigo 47 da Lei 11.101 de 2005. Fecha aspas. Assim, não tendo o magistrado conhecido o pedido do embargante para a liberação dos valores, por não se tratar de matéria afeta à recuperação judicial, entendimento este, inclusive mantido por este sodalício, que não foi objeto de recurso, deveria sim ter disponibilizado tais valores por consequência lógica. Nesse sentido, tenho julgado da relatoria do ministro Herman Benjamin, julgado dia 20/10/2016, que diz o seguinte: processual civil e tributário, agravo no instrumento, empresa em recuperação judicial, suspensão da ação executiva fiscal, impossibilidade, artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 11.101 de 2005, penhora e avaliação de bens não incluídos no plano de recuperação da empresa, a aplicação da súmula 480 do STJ. Eu vou poupá-los da leitura de ler o restante do acordo. Tem um outro da relatoria do desembargador federal Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, do TRF5 de Sergipe, da data de julgamento do dia 20/9/2017, primeira turma. Assim, não pertencendo valor à recuperação judicial, dúvidas inexistem de que o magistrado não poderia mantê-lo naquele juízo, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos.
ante o exposto, com o parecer do Ministério Público, reconheço a omissão e acolho os embargos de declaração para dar parcial provimento ao agravo de instrumento número 77.554/2015 e determinar a liberação do valor objeto do recurso, R$ 7.534.196,81, devendo, todavia, ficar à disposição do juízo da respectiva execução, no qual este crédito é discutido. É como eu voto. Eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, Madura. Eu estou de acordo. De acordo? Acordo. Então, recurso parcialmente provido, não, recurso provido para dar parcial provimento ao agravo, não é isso? Tá. Mas Certo. eu Manteve pela execução. mantive seguro no juízo. Perfeitamente. Então, eu estou de acordo. Essa é a conclusão do julgamento. Obrigado. Só pedido de preferência também, desembargadora, pela parte embargante, que é MB Yosh Indústria, que é o 44 da pauta. Você não tem a palavra. Eu vou deixar de ler, porque eu estou acolhendo, sem efeito modificativo, eu vou ler a emenda. Embargos de declaração, demarcatória, omissão, reconhecimento, ausência de manifestação acerca de fundamento dos apelados, análise determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, pedido de extinção, alegação de divisa natural entre os imóveis em litígio, provas contraditórias, perícia judicial, necessidade, dever de realização, artigo 579 do CPC de 1973, embargos acolhidos sem efeito modificativo. Estou retornando, mandando retornar a instância de origem Certo. para seu devido prosseguimento, Perfeito. tá? Com atenção ao que estabelece o artigo 579 do CPC 2015. É como eu voto. Eu também estou de acordo, vereadora. Então, recurso provido. Vereadora Nilza, o 40 da pauta, os apelados, a apelada Noble Brasil S.A. que pede a preferência, apenas preferência nesse recurso. É o 40 da pauta. Tá, é preferência pelo recorrido? Então eu vou ler só a emenda, porque eu estou desprovendo o recurso. Apelação civil, medida cautelar de arresto, preliminar de nulidade da sentença rejeitada, suposta tentativa de desvio da soja obtido de cédula de produto rural, presença dos requisitos do artigo 813 e 814 CPC de 1973, teoria da aparência, inaplicabilidade, recurso desprovido. De acordo, desembargadora? Recurso desprovido é a conclusão do julgamento. Desembargadora, temos uma continuação de julgamento, que Vossa Excelência pediu vista dos autos. Aqui eu não sei qual que é. É o processo número tal, bem grande o número, é um agravo regimental no polo ativo, PJE, no polo ativo Banco Indusval e no polo passivo Tauá Biodiesel Limitada. O desembargador Sebastião, que é o relator, 37, né? 37, desembargadora. É aqui, né? 37 de 40, tá certo. 37. O desembargador Sebastião voltou desprovendo o recurso. Vou dar o guarda e eu estou fazendo. Então, nós vamos adiar o julgamento desse recurso para a próxima sessão, em razão dessa providência salutar que a desembargadora que pediu vista declinou. Fica adiado, então, o julgamento do 37 do PJE. Não tem mais nenhum pedido de preferência, nem nada. Só se pudesse declinar aí os seus... O PJE, o 39 do PJE, eu estou desprovendo, que é um agravo de instrumento imobiliária Ponta Leste, Alexandro Vieira Morim e Valglicilei Ataídes Lopes. Da pauta geral, eu estou desprovendo os recursos 6, que o apelante José Carlos de Oliveira e Banco Santander, estou desprovendo. O 35, seguradora líder do consórcio do seguro DPVAT, Daiane Almeida de Souza, estou desprovendo. O 37, Roberto Carlos Escatambuli e Joselito dos Santos Tocim, estou desprovendo. O 38, Banco Bradesco Cartões S.A. e Sherlon Patrick da Costa Gonçalves, estou desprovendo.
O 39, Energisa e Daniel Gomes Fernandes, estou desprovendo. O 42, Rosângela Tânia da Cruz Batista e Embratel Telecomunicações Limitada, estou desprovendo. O 43, a Claro S.A. e Mônica Santos do Nascimento, estou desprovendo. Eu estou provendo o recurso 34, BV Financeira e Valdemir Jorge Silva. O 41, Banco Bradesco S.A. José Geovaldo da Silva, estou provendo. Recursos que eu estou provendo parcialmente é o 5 da pauta, Posto Ribeirinho Limitado e Banco Santander. O 33, Márcio Rildo Ramalho Marques e Porto Seguro, estou provendo parcialmente. Conheci em parte e desprovi o recurso 36, Roberto Carlos Escatambuli e Joselito dos Santos Tocim. Embargos rejeitados. O 45, RSS e outro ministério, embargado Ministério Público. Estou rejeitando os embargos. Embargo 53 da Oi, SA e Vercom Vertente, estou rejeitando. O 54, embargos de declaração Vercom, Vertente, Grande Agropecuária e Construtora e a Oi. O 56, Permital SA, Metais Perfurados, Gerencial Construtora Administradora Limitada, também estou rejeitando. Tá bom? Nada mais havendo, declaro encerrada a apresentação, agradecendo o trabalho de todos. Não teve nada, né, hoje. Obrigado.